Se você quer começar a investir, procurou sobre renda fixa, viu nomes como CDB, LCI ou LCA e não sabe qual o melhor caminho traçar para poder resolver esse problema de uma vez por todas, nesse vídeo eu vou te falar 5 principais erros que os investidores cometem quando eles vão investir em CDBs, LCIs ou LCAs e como você pode fugir disso sem a necessidade de você estudar de maneira profunda sobre o tema. Eu sou o Vitor, sou consultor de investimentos e planejador financeiro certificado. Meu papel aqui é te ajudar a construir patrimônio financeiro de maneira inteligente, sólida, para que você possa realizar os seus sonhos sem susto. O primeiro ponto que eu preciso te falar é o que é um CDB, o que é uma LCI e o que é uma LCA. Bom, os três produtos são formas que o banco tem hoje de captar dinheiro de você que tem interesse em investir. Então, de uma ponta, o banco capta dinheiro seu através desses três produtos, te paga uma rentabilidade específica e na outra ponta ele oferece para o Joãozinho, para a Mariazinha, que quer pegar um empréstimo com aquela doce e linda e maravilhosa taxa de 5% ao mês de juros para essa pessoa. É assim que o banco ganha dinheiro. Mas falando dos produtos financeiros, o CDB é um instrumento que é emitido por bancos, principalmente para poder fazer essa captação de recursos de quem quer investir, para o banco ter dinheiro e poder emprestar, como eu falei, para pessoas que querem tomar esse empréstimo. No caso das LCIs e LCAs, tem uma diferença simples, algumas diferenças simples na verdade. A primeira delas é que a LCI é também uma forma de captação de dinheiro para o banco, porém o banco vai financiar as atividades imobiliárias, letra de crédito imobiliário. Portanto, o banco pega esse recurso e aporta para situações, para estratégias relativas ao mercado imobiliário. A LCA, letra de crédito do agronegócio, tem a mesma dinâmica que a LCI, porém é para fomentar, é para alimentar as atividades do setor do agro. O CDB é simplesmente para o banco captar, enquanto a LCI e LCA o banco destina isso para essas atividades, seja da parte imobiliária ou da parte do agronegócio. As LCIs e LCAs, quando a gente compara com o CDB, elas têm uma outra diferença principal que é a seguinte: não existe imposto sobre os rendimentos. Enquanto o CDB você empresta dinheiro para o banco e você, se resgatar em um determinado prazo, paga uma alíquota de imposto sobre o lucro que você teve da operação, LCIs e LCAs não possuem imposto de renda. Isso faz com que as pessoas sejam mais atraídas para esse tipo de investimento, mas é muito importante te falar, para começar aqui a explicar os erros, que analisar somente o imposto não é a melhor decisão que você pode tomar. Porque, já te dando um spoiler, vou falar sobre isso no vídeo, pode ser que você compre um CDB, mesmo com um imposto, tirando, esse custo que existe do imposto de renda, ele vai render mais do que se você comprasse uma LCI sem imposto. Vou te ensinar a analisar isso. O primeiro erro é não saber quais são os indexadores. O que são indexadores? São as formas de remuneração que você pode ter no CDB, LCI ou LCA. A gente tem três tipos de indexadores hoje no mercado. A gente tem os investimentos que são pré-fixados, ou seja, você comprou um CDB, uma LCI ou uma LCA que rende 12% ao ano, 13%, 14%, 9%. O investimento está pré-fixado. Então, faça chuva ou faça sol, você vai ter esse rendimento você levando até o vencimento. Os pós-fixados, que são a segunda categoria de indexadores, são referentes aos investimentos que são um percentual do CDI. Não sei se você já ouviu falar, mas existem investimentos que rendem 100% do CDI, 105% do CDI, 120%, 110%. O que significa isso? Esses investimentos não têm uma taxa pré-fixada. Por quê? O CDI, que é a nossa taxa, vamos dizer assim, básica da economia, uma das taxas básicas da economia, flutua de tempos em tempos. Na época da pandemia, a nossa taxa básica de juros estava em 2%. Hoje a nossa taxa básica está em 10,5%. Já chegou a 14%, já chegou a 16%. Então, quando você compra um investimento pós-fixado, você fica navegando de acordo com a taxa de juros que estiver sendo remunerada no momento do mercado, no momento do Brasil. Isso é bom, isso é ruim? Não é bom e nem ruim. É só uma estratégia diferente que você pode ter dentro do seu planejamento financeiro. Eu vou te explicar daqui a pouco por que isso pode funcionar em comparação ao investimento pré-fixado. Mas espera, deixa eu falar do próximo indexador para você poder entender. O terceiro indexador é o IPCA+. Quando você compra um CDB, uma LCI ou uma LCA que rende IPCA, que é a nossa inflação mais uma taxa, você quer garantir o seu poder de compra, ou seja, seu CDB, a sua LCI ou LCA vai render o que rendeu a inflação, então você está reajustando cada vez mais o seu poder de compra, você não está perdendo para a inflação e está ganhando uma taxa acima da inflação por fazer isso. IPCA mais 5 significa que se a inflação rendeu 5% no ano, esse CDB vai render 10%. Então você sempre está protegido da inflação quando você opta por uma estratégia como essa. Eu, particularmente falando, não opto por investir em investimentos pré-fixados com prazos longos, por exemplo. Então, se você fala assim, Vitor, eu vi no meu banco um produto que é um CDB pré-fixado que vence em 7 anos. Eu não gosto de fazer esse tipo de estratégia porque é um contrato que você está fazendo de ter um investimento pré-fixado que vai durar por 7 anos. No Brasil, até o passado é incerto. Pode ser que a taxa de juros esteja a 15% e você travou esse investimento a 10%, por exemplo. Você está deixando de ganhar dinheiro porque hoje a taxa está pagando mais do que a que você travou ali naquele momento. O contrário pode ser bom para você. Você travou uma taxa de 15%, por exemplo,
exemplo, e a taxa de juros está em 10. Ou seja, você travou uma taxa que você recebe muito e o mercado hoje está pagando menos. Mas se você está começando a investir, está vendo esse vídeo, eu não optaria agora por investimentos pré-fixados. Eu optaria por investimentos pós-fixados ou atrelados à inflação, porque você navega de acordo com o cenário do mercado. Então, se o mercado está pagando bem, você vai receber bem. Se o mercado está pagando, não vou dizer mal a palavra, mas está pagando, vamos dizer assim, um pouco menos, você aceita receber menos também, com um risco menor do que se a gente compara com o investimento pré-fixado. Então, é muito importante que você entenda, que você saiba quais são os 3 principais indexadores para você não cometer erros na hora de investir nesses produtos. Estou te passando o ouro do conhecimento aqui, já comecei o vídeo te dando bastante informação. Se está fazendo sentido para você, se inscreve no canal e deixa o like. É muito importante para eu entender que realmente esse conteúdo vai te agregar. Fechado? O segundo erro é não considerar a liquidez. Recebo contatos diários de investidores que querem fazer a minha consultoria e muita gente tem a dúvida que eu separei, que é justamente relacionada à liquidez. Por quê? Quando você vai abrir conta numa corretora, quando você vai fazer um investimento no banco, você tende, infelizmente, né, a grande maioria das pessoas tende a olhar a rentabilidade. E aí vamos supor que você veja novamente um CDB, ou uma LCI, uma LCA, que está pagando 15%, só que tem um vencimento de 6 anos. Quando você não considera a liquidez, ou seja, a velocidade de você acessar esse investimento, pode ser que isso fique descasado, ou seja, desalinhado com seus objetivos de vida. Então não adianta nada você falar para mim que achou um CDB maravilhoso, que paga uma rentabilidade excelente e que tem um prazo de 6 anos, sendo que o seu objetivo é casar daqui a 2, ou é comprar uma casa daqui a 3. Por quê? Se o seu objetivo está desalinhado, descasado com o produto financeiro, por mais que a rentabilidade seja ótima, ele não é adequado para você. Então, se atente à liquidez dos ativos que você vai comprar. Se você quer ter uma liquidez rápida, uma liquidez de pouco prazo, você vai aceitar ter uma rentabilidade menor, mas você vai ter o dinheiro na sua mão. Tem que pensar dessa forma. Agora, se você tem mais prazo para poder investir, tem objetivos de mais longo prazo, aí você pode pensar sim em utilizar estruturas que tenham um vencimento um pouco mais longo. O terceiro erro é não avaliar o emissor. Como você viu, CDBs, LCIs e LCA são emitidos por bancos. Portanto, é importante sim você avaliar a saúde financeira do banco. Não é porque é banco que é inquebrável. Você vai perceber que existem bancos que já quebraram ao longo do tempo, eu vou te mostrar daqui a pouco. Por isso que é importante você perceber se esse emissor, se esse banco que você está comprando, essa LCI, LCA, é um emissor, vamos dizer assim, sólido, que vai te dar garantias ali de maneira um pouco mais forte de que o seu dinheiro não vai ser, como eu falei, prejudicado. Existem vários bancos hoje no mercado, de diversos tamanhos. E para ficar claro e fácil essa análise, pensa comigo o seguinte: se você investe em um dos grandes bancos, Santander, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Caixa, esses bancos são mais do que sólidos. A chance desses bancos quebrarem é muito pequena. Portanto, como esses bancos são grandes, têm uma extensa quantidade de clientes, eles optam por pagar uma rentabilidade menor, claro, porque eles já têm os clientes todos na mão, eles não precisam captar dinheiro. É muito fácil o jogo desses grandes bancos. Agora, quando você vai investir em um banco que é menor, esse banco quer captar o seu dinheiro. Por quê? Novamente, ele quer pegar o seu dinheiro, emprestar para uma pessoa uma taxa muito mais alta e remunerar você de volta com uma taxa menor. Só que esses bancos, por serem menores, o que acontece? Eles te remuneram com uma rentabilidade maior. Eles te oferecem uma atratividade de retorno maior. E é mais importante que você entenda que, por eles oferecerem uma atratividade de retorno maior, existe um risco maior também nas suas operações. Tá ficando claro? Para ficar mais claro ainda, eu vou compartilhar minha tela com você agora e vou te mostrar uma forma super simples e fácil que você consegue da sua casa, com 5 minutos, já ter uma noção clara se o banco que você quer investir num CDB, LCI ou LCA é ligeiramente interessante, se o banco vai te oferecer ali algumas estratégias que você pode ficar tranquilo em colocar o seu dinheiro e emprestar o seu dinheiro. O que você vai fazer? Você vai digitar aqui o banco que você está procurando e vai, logo depois do nome do banco que você procura, você vai colocar Banco Data. Vou pegar aqui um exemplo de um banco para você poder ver como é que essa análise, de certa forma, pode ser rápida. Já é um exemplo que eu trouxe aqui para você. Caso tenha operações, né, produtos desse banco, fique atento. Caso você não tenha, para você poder entender de maneira educacional como você faz essa análise. Então você vai clicar aqui e vai digitar, nesse caso aqui, eu vou colocar Will Financeira, Banco Data. Okay? A primeira opção vai ser o site Banco Data. O que é esse site? É um site que mostra o relatório dos bancos que são vinculados ao Banco Central. Portanto, você consegue ver várias informações de maneira simples e clara sobre a saúde financeira desse banco. Olha só, o resumo do último balanço desse banco é um lucro líquido negativo, patrimônio líquido negativo. Se a gente olha aqui os resultados de 2021, 22 e 23, esse banco só teve prejuízo. Quando a gente olha isso aqui, a gente já começa a ter uma pulga atrás da orelha de que esse banco talvez esteja passando por situações complicadas e, consequentemente, vai remunerar mais o seu investidor. Mas
vai ter mais risco. Aqui, novamente, a gente tem o lucro líquido negativo do banco, tanto o lucro líquido, né, quanto o resultado operacional nos últimos trimestres. Outro ponto que é interessante você saber é índices de Basileia e mobilização. O índice de Basileia nada mais é do que o percentual do recurso que o banco te empresta, que é dele, versus o percentual que é de terceiros. Então, olha só, se o banco, por exemplo, né, possui um índice de Basileia de 20%, significa que a cada R$100 emprestados, o banco possui R$20, ou seja, R$20 são deles. O mínimo exigido pelo Banco Central é de 11%. Quando a gente olha aqui o índice de Basileia do Will Financeira, 7,1. Índice de mobilização. Se o banco tem 30% de índice de mobilização, significa que a cada R$100, R$30 estão investidos em bens que não possuem uma liquidez imediata, ou seja, imobilizado em imóveis. O índice máximo tolerado pelo Banco Central é 50%. O que significa isso? Se um banco tem, por exemplo, um índice de imobilização muito alto, ou seja, grande parte do recurso está vinculado a imóveis, isso pode ser complicado por conta de liquidez, de necessidade de realmente pagar os credores, porque o imóvel pode demorar a ser vendido. Então, no caso aqui do Banco Will Financeira, né, 5,8%. O índice de Basileia já mostra aí que grande parte do recurso que o banco empresta é de terceiros. Então, é uma operação em que pode também trazer mais risco. Então, usa esse site Banco Data para você poder utilizar nas suas análises antes de tomar a decisão de comprar um CDB, LCI ou LCA. O quarto erro é confiar cegamente no FGC. O FGC, Fundo Garantidor de Créditos, é uma instituição privada sem fins lucrativos que auxilia o mercado financeiro. Por quê? As instituições financeiras, elas são obrigadas a depositar uma parcela, né, do seu recurso para o FGC para funcionar como se fosse um seguro para que o mercado financeiro como um todo funcione e não tenha quebras, vamos dizer assim, não tenha colapsos muito grandes. Portanto, quando você investe em CDBs, LCIs ou LCAs, até o limite de R$250 mil por instituição financeira, você tem o seu capital assegurado. Então, se você comprou, por exemplo, o CDB da Will Financeira, a LCI ou LCA da Will Financeira, você está resguardado até o valor de R$250 mil. Ah, Vitor, eu comprei, estou com 350 mil, considerando rentabilidade e o valor que eu apliquei. Se o Will Financeira quebrar, você tem só até R$250 mil. É uma garantia que você pode ter sim quando você aplica nesses produtos, mas não confie cegamente no FGC. Por quê? O FGC ele possui só 2,3% do valor que ele garante. O que significa isso? Se a gente tiver uma quebra em massa de vários bancos, o FGC não é capaz de pagar todo mundo. E além disso, um outro ponto que é importante você saber é que quando há quebra de um banco, o FGC tem um prazo para poder pagar os credores. Esse prazo pode demorar 30 dias, 15 dias, como já demorou 3 anos. Você tá falando sério? Portanto, se você confiar cegamente o seu investimento numa rentabilidade alta, só porque está pagando muito bem, em um emissor que você não fez uma análise prévia sobre ele, e confiar que o FGC vai segurar a sua mão aqui na hora que o negócio apertar, você pode sim deixar o seu patrimônio ir quase a zero. Eu entrei aqui novamente no site do FGC, na parte de intervalo de pagamento, onde mostra todas as instituições que já decretaram falência desde 1996, como você pode ver aqui. As últimas instituições que declararam falência foram a Portocred e a BRK, aqui em fevereiro de 2023, há um ano atrás. Então, essas duas últimas instituições, o FGC demorou 27 dias e 33 dias para poder pagar os credores, tá? Só que no passado, se a gente pegar aqui em 2001, Banco Interparte, o FGC demorou 3 meses e 18 dias. Se a gente pegar aqui mais no passado, Banco de Financiamento Internacional, 1996, o FGC demorou 3 anos para pagar os credores. Então, não fique à mercê, não confie cegamente no FGC, porque pode ser que demore mais do que você está prevendo, e se você precisar desse recurso, você vai ficar a ver navios. Então, mesmo com o FGC, é essencial você analisar a solidez do banco emissor. Minha dica, priorize investimentos de bancos sólidos, que vão te dar ali uma segurança boa, e depois a camada adicional do FGC você pode utilizar sim, mas respeitando essa camada adicional e fazendo isso com cautela. Por quê? Porque, como eu falei, o FGC não é capaz de pagar todo mundo caso várias instituições quebrem. Use o FGC como uma camada adicional de segurança e não como a principal delas. Você já ouviu falar do FGC? Já ouviu falar sobre as instituições que quebraram, em quanto tempo que o FGC pagou? Me conta aqui nos comentários. Eu fui deixando para o final o quinto erro porque ele é um dos mais importantes que vai te ajudar a ter essa decisão de maneira super clara se vale a pena um CDB, LCI ou LCA. Porque, se você percebeu, LCIs e LCAs não têm imposto, CDB tem imposto. Como que eu comparo então um CDB com uma LCI ou um CDB com uma LCA? Qual é melhor? Qual rende mais? Como é que eu faço esse processo? Bom, a primeira coisa que você precisa saber é qual é o imposto de renda sobre CDB, já que ele tem imposto. O imposto começa em 22,5% e vai
vai até 15%, ok? Então, se você compra um CDB e fica de 0 até 180 dias investido e você resgata, você vai pagar 22,5%. Se você fica de 181 dias a 360 dias, você vai pagar 20% sobre o lucro. Se você fica de 361 dias a 720 dias investido e resgata nesse período, você vai pagar 17,5%. E se você fica mais de 720 dias aplicado, você vai pagar 15%. Então, a primeira coisa que você precisa saber é isso. De posse dessa informação, você vai comparar um CDB com uma LCI ou com uma LCA. Então, vamos imaginar que o CDB aqui tenha um rendimento, vamos supor, pré-fixado de 13% ao ano. E a LCI ou LCA tenha um rendimento líquido de 10% ao ano. Depois de entender quais são as faixas de tributação, você precisa comparar um CDB com uma LCI ou LCA de mesmo vencimento. Então, não adianta você comparar um CDB que vence em 1 ano com uma LCI ou LCA que vence em 3. Tem que ser 1 ano com 1 ano. Vamos comparar, por exemplo, um CDB de 2 anos com uma LCI ou LCA de 2 anos. Como que a gente faz essa comparação? A gente vai usar uma fórmula simples que é a seguinte. Você vai colocar aqui a taxa da LCI, então 10%, e vai dividir por 1 menos a taxa de tributação do ano, né, do prazo que você for ficar nesse produto. Então, se é até 2 anos, ele vai entrar aqui nesta faixa de 17,5%. Então, eu vou pegar, subtrair 1 menos 17,5%, que vai ser 0,175, e vou dividir essa operação. Então, uma LCI que rende 10% ao ano líquida para um prazo de 2 anos é equivalente a um CDB que rende 12,12%. Então, agora você pode comparar. Por quê? Porque você colocou um imposto fictício nessa LCI ou LCA e é como se ela fosse um CDB que rende 12%. Então, se ela fosse como um CDB que rende 12% e você tem um CDB que rende 13%, o CDB vai ser melhor mesmo pagando um imposto do que a LCI ou LCA. Então, a fórmula aqui é você colocar a taxa da LCI ou LCA, dividir por 1 menos o imposto de renda de acordo com este prazo aqui que você aprendeu, de acordo com essa tabela aqui, que começa em 22,5%, vai até 20%, chegando a 15% mínimo. Beleza? Tem outra coisa importante que eu preciso te falar. Se você aprendeu 5 erros que você não pode cometer quando você investe nesse tipo de renda fixa, eu gravei um outro conteúdo que pode ser muito do seu interesse. Por quê? Já ouviu falar da função guardar dinheiro do Nubank? Pois é, se você já ouviu falar e se você investe ou conhece alguém, pode falar para essa pessoa que é uma furada. Nesse vídeo que você vai ver aqui em cima da tela, clica nele, vou te falar os motivos pelos quais é uma furada para você poder aprender e perceber que esse investimento para o seu patrimônio crescer não é a melhor opção. Se o vídeo de hoje fez sentido para você, se agregou na sua vida, se foi completo para todas as dúvidas que você precisava, deixa o like, compartilha esse vídeo com alguém e se inscreve no canal para eu realmente entender que esse vídeo está funcionando para você, está agregando na sua vida financeira, para você cada vez mais construir o patrimônio de maneira inteligente e, de novo, sem susto.